Fala galera, aqui é o professor Davi Duarte. Esse é o canal Vamos Falar Quimicamente e nós vamos gravar esse vídeo hoje fazendo a resolução de alguns exercícios sobre soluções. Para começar, vamos lá, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários no final do vídeo e se você quiser indicar alguma questão para ser resolvida posteriormente, você pode deixar lá nos comentários. Essas questões são do livro de Usberco e Salvador, volume único, da página 274, dos exercícios de classe. Vamos lá. Essas questões envolvem coeficiente de solubilidade. Então, vamos começar. O brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade. Então, a temperatura, as temperaturas 30, 50 e 70 graus, e a quantidade de brometo de potássio, que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, a 30 graus 70 gramas, a 50 graus 80 gramas e a 70 graus 90 gramas. Então a primeira pergunta é: qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar 100 gramas de água a 50 graus Celsius? Então é exatamente o que está sendo indicado aqui, ó, pelo coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius. Então 80 gramas. E qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar 200 gramas de água a 70 graus? Então, aqui está indicado o coeficiente de solubilidade para o brometo de potássio para 100 gramas de água, certo? Mas a questão está perguntando 200 gramas, então seria o dobro de brometo de potássio que seria necessário para saturar. Então, dobro de 90, 180 gramas, ok? Próxima questão, ainda falando da mesma tabela, uma solução foi preparada a 30 graus, dissolvendo-se 40 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada? Então, vamos lá lembrar, o que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela que tem exatamente, ou mais, ou a mesma quantidade, ou uma quantidade maior, que o coeficiente de solubilidade, uma quantidade de soluto dissolvida naquela quantidade de solvente, igual ou maior ao coeficiente de solubilidade, certo? Então essa seria uma solução saturada. Ok? Então, nesse caso, nós temos uma quantidade de 40 gramas de brometo de potássio a 30 graus. Então, a 30 graus, eu posso dissolver até 70 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Então, essa solução ela não está saturada. Então, ela é não saturada ou insaturada, certo? Essa é a resposta para a segunda questão. Ok? Vamos para a próxima questão. Analise o preparo de 3 soluções de brometo de potássio a 50 graus. Então, na primeira solução, nós temos 40 gramas em 100 gramas de água. Na segunda solução, na solução B, nós temos 80 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. E na terceira, nós temos 100 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Agora, com essas informações, a gente vai responder as 3 próximas questões. Vamos lá. Então, classifique em saturada ou não saturada cada solução analisada. Então, lembrando lá, na mesma tabelinha, certo? A 50 graus, o brometo de potássio ele pode se dissolver em até 80 gramas. Então, aqui nós temos 40 gramas de brometo de potássio dissolvidos em 100 gramas de água, então essa solução ela é insaturada. Ela tem menos soluto do que o coeficiente de solubilidade. 80 gramas em 100 gramas de água, nós temos exatamente o valor do coeficiente de solubilidade, então essa solução é saturada. E aqui nós temos 100 gramas que está ultrapassando o valor
do coeficiente de solubilidade, então nós também temos uma solução saturada. Ok? Apenas uma das soluções está saturada e apresenta corpo de fundo. Identifique-a e calcule a massa desse corpo de fundo. Então, o que é uma solução que tem corpo de fundo? Uma solução que tem corpo de fundo é aquela cuja concentração do soluto é maior que o coeficiente de solubilidade para aquela temperatura. Ok? Então, naquela temperatura, ele tem o coeficiente de solubilidade X e essa quantidade de soluto dissolvido é maior. Nesse caso, nós temos aqui essa solução C, que tem 100 gramas de brometo de potássio dissolvidos, quando o coeficiente de solubilidade é 80. Então, o que passar disso, o que passa do coeficiente de solubilidade, está no fundo do frasco, numa massa que nós chamamos de corpo de fundo, aquele restinho de soluto que fica no fundo do frasco, certo? Então a solução C, ela está saturada, mas ela tem uma sobra, um excesso de soluto, então ela tem um corpo de fundo. E qual seria a massa desse corpo de fundo? Seria exatamente a diferença entre a quantidade que tem lá e o coeficiente de solubilidade. Então seria de 20 gramas, certo? Então esse valor aqui seria de 20 gramas. E qual das três soluções encontra-se mais diluída? Olha, isso aqui nós estamos falando de concentração. A concentração é o valor da massa dividido pelo volume. A massa de soluto dividido pelo volume. Certo? Então, quanto mais massa em determinado volume, mais concentrada está a solução. Nesse nosso caso aqui, a que tem menos, a que tem menor quantidade de massa, que é a solução A, é a que está mais diluída, certo? Então, 40 gramas por 100 gramas de água tem a menor concentração. Então, a solução mais diluída é a solução A. O coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus. Determine a massa em gramas desse sal nessa temperatura necessária para saturar 80 gramas de água. Olha aqui, essa questão é uma questão de regra de 3 simples. Então, eu tenho 100 gramas de água e 100 gramas de água são saturados por 60 gramas desse sal, certo? Quanto é que eu vou precisar desse sal para saturar 80 gramas de água? X, ok? Então, 100 vezes X igual a 80 vezes 60, 4.800. 6 vezes 8, 48. 2 zerinhos. Então, o valor de X vai ser 48, porque 4.800 dividido por 100 é igual a 48 gramas. Então, essa é a quantidade desse sal que pode ser dissolvido em 80 gramas de água a 80 graus. Certo? Próxima questão. Examine a tabela abaixo, em que constam dados sobre a solubilidade da sacarose, C12, H22O11, do sulfato de sódio, Na2SO4, e do clorato de potássio, KClO3, em água a 2 temperaturas diferentes e julguem os itens seguintes. Certo? Então, nós temos aqui os valores e nós vamos observar, por exemplo, que a sacarose ela aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura, o sulfato de sódio ele diminui a sua solubilidade com o aumento de temperatura e o clorato de potássio também aumenta. Então, vamos lá, vamos julgar os itens. A solubilidade de uma substância em determinado solvente independe da temperatura? Não, né? Então, essa questão não está correta. A gente sabe que a gente está demonstrando aqui que os valores da solubilidade variam com a temperatura. Uma solução aquosa de sulfato de sódio de concentração 488 gramas por litro deixa de ser saturada quando aquecida a 60 graus. Vamos avaliar. Olha só.
A 40 graus Celsius, o sulfato de sódio ele tem o coeficiente de solubilidade de 488 gramas por litro de água. Com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui, mas nós continuamos com o mesmo valor de 488 gramas como massa do soluto, então essa solução continua sendo saturada, só que agora com corpo de fundo. Então ela não deixou de ser saturada. Então essa questão também é falsa. Essa afirmação número 2. A uma dada temperatura, a quantidade limite de soluto que se dissolve em determinado volume de solvente é conhecida por solubilidade. Sim, isso aqui é verdade, né? Então, é esse valorzinho aqui que a gente está vendo, esses valores que nós estamos verificando aqui, eles são valores conhecidos como solubilidade, que são a quantidade em gramas que determinada substância pode se dissolver em um determinado solvente. Então, no nosso caso aqui, a água, né? A essa temperatura, 40 graus e a 60 graus. Nem todas as substâncias são mais solúveis a quente. Isso aqui também é verdade. Então, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade? Nem sempre. No caso do sulfato de sódio aqui, está demonstrando que a solubilidade ela não aumenta com a temperatura para todos os casos. Então, aqui nós temos 2 itens corretos. A soma desses itens seria 5. 2 mais 3. 5 os itens 2 e 3 seriam os corretos. Oitava questão. A partir dos valores aproximados da tabela a seguir, esboce um diagrama que represente a curva de solubilidade do nitrato de potássio. Então, o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Né? Perdoem aí o desenho. Mas vamos lá, colocar os valores de x aqui. 0, que é o ponto de encontro aqui, 30, 50 e 60. Vamos colocar 30, 50 e 60. E na ordenada, os valores são 13, 45, 85, vou aumentar um pouquinho aqui, e 110. Então, o primeiro ponto seria 0 na abscissa e 13 na ordenada, então seria exatamente aqui, deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Aqui. O segundo ponto seria o encontro 45 com 30, de 50 com 85, o terceiro ponto. E o quarto ponto, 60 com 110. Então, essa seria mais ou menos a curva de solubilidade do nitrato de potássio a partir dos valores da tabela. Certo? Então, esse seria um diagrama que representa a curva de solubilidade do nitrato de potássio em diversas temperaturas. Ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas e deixar um comentário no vídeo, se você gostou, se você não gostou, e sugerir aí questões que você, porventura, queira que sejam resolvidas, questões que sejam resolvidas. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.